Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho? Eu espero que sim. O assunto do nosso vídeo de hoje é sobre destilação fracionada do petróleo. Meu Deus, mas deve ser uma coisa muito complicada, porque eu não sei nem o que é destilação, nem o que é fracionado e não entendo muito bem o que é petróleo. Calma, respira, porque vamos por partes. Então você vai conseguir entender cada conceito aqui. Fique calma. A primeira coisa que a gente vai entender aqui é o que é o petróleo. O petróleo, gente, ele é um líquido viscoso composto basicamente de hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São substâncias formadas por carbono e hidrogênio, com números variados aí de carbono e com números variados de hidrogênio. A gente vai ver isso mais a fundo até o final do vídeo. Pode ficar tranquilo que eu tô dando aqui minha palavra de honra. Bom, e o petróleo, ele é um combustível fóssil, ou seja, ele foi formado ao longo de milhões de anos pela decomposição de vegetais e animais, normalmente animais marinhos, em ambientes onde o oxigênio é muito escasso. É por isso que normalmente você encontra petróleo muito fundo. Você tem que perfurar bastante para poder achar o petróleo. Normalmente ele é encontrado no fundo dos oceanos ou até em rochas sedimentares. Aí você pode me perguntar o seguinte: bom, se você está falando que a formação do petróleo ela é orgânica pela decomposição de animais e vegetais, por que você diz que o petróleo é uma fonte de energia não renovável? É uma boa pergunta. E, na verdade, gente, para ser formadas essas jazidas foram milhões de anos. Ou seja, tem jazidas aí com 10 milhões de anos, 500 milhões de anos. E a velocidade com a qual a gente consome o petróleo é muito grande. Professora, mas eu nem compro petróleo. Você tem razão, provavelmente você não compra o petróleo, mas eu tenho certeza que você compra gasolina, gás de cozinha, que você compra, consome outras coisas como, por exemplo, óleo diesel, querosene. Os derivados do petróleo, eles servem até de matéria-prima para materiais plásticos. Então eu tenho certeza que você consome bastante os derivados do petróleo, não é mesmo? E para que a gente obtenha esses derivados do petróleo, é preciso que se refine o petróleo. Ou seja, como que ocorre esse processo? O petróleo, ele é extraído por dutos nas suas plataformas. Você já deve ter escutado sobre plataformas de petróleo. É onde o petróleo não refinado é extraído. Ele é extraído por meio desses dutos e, após ser extraído, ele vai ser transportado até uma refinaria de petróleo. Então, são duas coisas diferentes. Você tem as plataformas e as refinarias de petróleo. Nas refinarias, galera, quando ele chega, ele precisa passar por dois processos antes de ir para a destilação fracionada, que é o tema do nosso vídeo de hoje e que é o principal processo da refinaria de petróleo. Mas por que ele passa aí por um processo de decantação e filtração? Porque quando o petróleo ele é retirado lá nas plataformas, ele vem com algumas impurezas, como argila, areia, água salgada, se ele é retirado do fundo dos oceanos, pedaços de rocha. Então é feita essa decantação e essa filtração para ser retirada essas impurezas. E aí sim ele vai para o seu principal processo, que é a destilação fracionada do petróleo. Professora, mas ainda não sei o que é destilação, muito menos que é uma destilação fracionada. A destilação é um processo onde se separam líquidos de temperaturas de ebulição diferentes. Já no caso da destilação fracionada, por que tem esse nome? Porque realmente vai separar em frações. É como se estivesse cortando pedaços desse composto inteiro, que é o petróleo, e desse petróleo você vai extraindo vários pedaços. A gente vai entender exatamente isso agora. Presta atenção aí nesse processo. O processo de destilação fracionada ocorre da seguinte maneira. O petróleo, que é um líquido, ele é aquecido em um forno numa temperatura próxima a 500 graus e ele é evaporado. E esse vapor
vapor produzido, ele é enviado para a coluna de destilação. O que é essa coluna de destilação? Ele é um tubo vertical composto por várias bandejas horizontais, sendo que essas bandejas são dispostas umas sobre as outras. Perceba que quanto mais em cima essa bandeja fica, menor é a temperatura em que essa bandeja está. E vamos entender exatamente como que ocorre essa separação de subprodutos do petróleo. Quando uma dessas frações ela atinge uma bandeja com temperatura menor que a sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação desse material. O que é a condensação? É sair do estado gasoso, porque ele está vindo, não está vindo na forma de vapor? Então ele está saindo da forma gasosa e está passando para a forma líquida. E essa forma líquida, ou este líquido, ele vai sendo retirado da coluna. Já as frações que possuem temperatura de ebulição mais baixa que a temperatura da bandeja, elas vão borbulhar nesse líquido e vão continuar seu caminho até a bandeja seguinte, onde o processo vai se repetir e a outra fração também é condensada. Vamos ver aí quais são esses subprodutos ou quais são essas frações que são obtidas no processo de destilação do petróleo. Bom, pessoal, e aqui eu fiz um esquema das frações que são obtidas com refino do petróleo, do intervalo de ebulição de cada uma delas e qual é a composição química. Então veja que tem a menor temperatura, o menor intervalo de temperatura de ebulição, são os compostos aqui, ó, que possuem de 1 a 5 carbonos. O que entra dentro dessa fração? Entra o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, é o nosso gás de cozinha. O GLP aqui, gente, para ser mais específico, ele é composto pelo propano e pelo butano. Já o que possui aqui 1 a 2 carbonos, que é o metano e o etano, eu até vou colocar aqui para cima, eles, na verdade, formam o que a gente chama de GNV. O que é o GNV? O GNV é o gás natural veicular. Então, aqui você tem a formação desses dois gases. Aqui a gente tem a formação, ó, da gasolina, que tem um intervalo aqui de temperatura de ebulição entre 35 e 140 graus, ou seja, possui aqui, ó, o carbono entre 6 e 10. Isso é o número de carbono da gasolina, fica ali entre 6 e 10. Já no caso do querosene, ele possui aqui, ó, uma cadeia de carbono entre 11 a 12 carbonos e possui uma faixa de intervalo de ebulição entre 150 e 250 graus. Outra fração é o óleo diesel e outros óleos leves, que possuem aqui, ó, de 13 a 17 carbonos e possui aqui uma faixa de intervalo de ebulição entre 250 e 360 graus. Aqui é muito importante que vocês notem que aquela fração com grandes quantidades de carbono, elas vão para o fundo da coluna de destilação e são novamente transportadas aqui para um outro forno, onde passa por um processo de destilação fracionada novamente. Para quê? Para que se separe frações de óleo lubrificante. Veja que aqui, ó, são diferentes óleos lubrificantes, mas com quantidades de carbono diferente. Além disso, também forma o resíduo aqui, que ele é utilizado como asfalto. Bom, pessoal, e só para finalizar, eu gostaria aqui de salientar como é importante a gente ter o conhecimento sobre as propriedades físico-químicas dos materiais, porque, veja, todo o processo de destilação fracionada, ele só é possível porque, olha aqui, ó, a gente tem aqui um ótimo exemplo para mostrar para vocês. Veja que conforme eu tenho um aumento de carbonos, eu aumento também o que? A massa molar, porque eu estou aumentando quantidade de carbono e de hidrogênio. Eu estou aumentando, vejo que aqui fica mais fácil de enxergar esse aumento da massa molar.
E com o aumento da massa molar, eu também tenho o aumento da densidade, porque existe uma relação entre densidade e massa molar dos gases também. Conforme eu aumento, então, a massa molar e a densidade, eu tenho o quê? Um aumento da temperatura de ebulição e de fusão. Então, se não houvesse o conhecimento desse tipo de propriedade, não seria nem possível fazer a destilação fracionada do petróleo. Pois conforme vimos no vídeo de hoje, se eu tenho uma cadeia de carbono muito grande, eu tenho uma temperatura de ebulição também mais alta. Conforme eu vou diminuindo a cadeia de carbono, a temperatura de ebulição também diminui. Por quê? Porque está diminuindo a massa molar e está diminuindo a densidade do material. Por isso que os compostos com menor quantidade de carbono são aqueles que vão subir mais na coluna de destilação. Galera, eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, que você tenha aprendido bastante com esse vídeo. E se gostou e aprendeu, por favor, compartilhe com os amigos para que ele também possa ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.